Uma carga elétrica em forma de ponto pontual, pontiforme, é transportada de um ponto A até um ponto B, numa região onde existe a possibilidade de surgir força elétrica, ou seja, em um campo elétrico, através das trajetórias mostradas na figura. É possível afirmar que o trabalho realizado pela força elétrica ao longo da trajetória mais longa é maior do que o trabalho realizado pela mesma força elétrica ao longo da trajetória mais curta? Pessoal, essa é uma pergunta simples, mas extremamente importante, tá? Por quê? A força elétrica, tal qual a força gravitacional e a força elástica, é uma força conservativa. São as três forças que nós conhecemos que são forças conservativas. Então, presta atenção na pergunta. A pergunta é possível afirmar que o trabalho realizado pela força elétrica ao longo da trajetória mais longa é maior do que o trabalho realizado pela mesma força ao longo da trajetória mais curta? A resposta é não. O trabalho da força elétrica é conservativo, tal qual o trabalho das forças gravitacional e estática. Isto significa que o valor do trabalho de tais forças não depende do caminho, da trajetória percorrida pela partícula submetida a tais forças. Então a partícula sujeita à força elétrica, à força gravitacional ou à força elástica, o cálculo de seu trabalho, do trabalho dessas três forças, não muda em função da trajetória percorrida. Não importa a trajetória. Importa apenas o que? As posições final e inicial ocupadas pela partícula. Tá? Então não importa se o caminho é mais longo, se o caminho é mais curto. O trabalho da força elétrica depende apenas do que? Da posição inicial e da posição final da partícula. Para lembrá-los disso, pensem nessa expressão. Trabalho da força elétrica sobre a carga de prova, trabalho energia transferida pela força elétrica para a carga de prova. Quando ela se move do ponto A para o ponto B, não importa o caminho. É igual a quê? A carga de prova vezes a diferença de potencial, a DDP, entre as posições A e B. Tá bom? Veja que essa expressão não leva em conta o caminho percorrido pela partícula de prova. Galera, para quem quiser olhar, eu vou voltar nisso para vocês numa aula de aprofundamento, tá? Vocês não veem essa sustentação no ensino médio, mas ela é fácil de mostrar. É a mesma coisa, quando pegamos essa expressão aqui, para cálculo do trabalho da força gravitacional, mgh, h é a altura percorrida. O que importa é a diferença de altura, não o caminho percorrido pela partícula para sair de uma altura e chegar na outra. Mas não se preocupem, quem não quiser olhar aqui, desencana, na aula de aprofundamento eu volto e falo para vocês. Mas não se esqueçam, há três forças conservativas, a elétrica, a elástica e a gravitacional. O que isso significa? O cálculo do trabalho de cada uma dessas forças, o cálculo da energia transferida por cada uma dessas forças não leva em conta a trajetória percorrida pela partícula. O que importa para calcular o trabalho de tais forças, da força elétrica, da força gravitacional e da força elástica, é apenas a posição inicial e a posição final.